Hoje vamos falar sobre um tema que muita gente pede uma continuação aqui no canal. São os sinais de linguagem corporal que podem ser utilizados na sedução. E sim, já saiu a parte 1 desse vídeo, então depois desse aqui, dá uma navegada no canal, que vale a pena. Antes de a gente abordar os sinais, eu vou reforçar que você não deve levar tudo o que eu disser aqui ao pé da letra, tá? Vários pesquisadores como Roland Topakol, Pierre Wilfred, entre outros, falam que a linguagem corporal é algo que precisa ser contextualizado. Não há um sinal específico sem levar em conta o contexto. Então, se você vê alguns desses sinais, não necessariamente significa que você vai ter 100% de sucesso na abordagem. Não vai nessa, tá? Vou mostrar aqui alguns sinais que ocorrem durante a paquera, mas são sinais que você precisa, como eu comentei, levar em conta o contexto geral, beleza? Analisar a situação como um todo e não olhar apenas para a pessoa. Por exemplo, a mina mexeu no cabelo porque tinha alguma coisa nele e você já acha que ela tá te dando condição, não é muito por aí, tá? Mas a gente vai ver os famosos reguladores que a gente chama, né? Que eles vão te dar um guia do nível de aproximação daquela pessoa com você. Se você vê vários desses sinais que eu vou falar com uma frequência muito grande, cara, muito provável que aquela pessoa realmente queira que você vá até ela, tá? Ela quer uma aproximação, ou seja, tá atraída por você. Então vamos aos sinais, né? O primeiro deles é o toque ou os toques nas zonas erógenas do nosso corpo. As zonas erógenas são descritas por vários pesquisadores, principalmente pelos psicanalistas, como regiões do nosso corpo que estariam intimamente conectadas com a ação de respostas sexuais, ou seja, seriam as partes do corpo que, se você tocar, faz aquela coceirinha, sabe? Aquele trenzinho bom. É até comentado no livro O Corpo que Fala que a gente possui regiões do nosso corpo que estão mais associadas às respostas sexuais. Ou seja, se você está tocando naquela pessoa naquelas regiões, ou se a pessoa está tocando em você nessas regiões, poderia estar associada a uma intenção sexual. Beleza, Gabriel, mas quais regiões são essas? Exemplo para você, né? No caso das mulheres é o pescoço, as orelhas e a região próxima aos seios, né? E a região interna das coxas. No caso dos homens, a gente tem como principal os braços e o peitoral. E lembrando, não cheguem tocando no corpo do outro sem permissão. Mas, como eu falei, esses sinais podem ocorrer durante uma tensão sexual. O segundo sinal muito claro para a gente é a frequência do toque. Independente dele ser ou não praticado numa zona erógena, a frequência do toque diz muito, né? Basicamente, quando eu gosto de uma pessoa, quando eu quero ter mais contato com ela, então eu quero gerar mais impressões sensoriais. É uma tendência muito grande quando a pessoa está gostando de você, né? Quando ela está sentindo atração, é que ela fique tocando em você. Mas vale uma ressalva, tem pessoas que já têm um hábito muito grande de tocar as outras, tá? Eu estive na Paraíba recentemente, né? E se eu não me engano lá é muito cultural, mas eu tive essa impressão, né? Muito cultural essa coisa do toque. Ou seja, não necessariamente qualquer pessoa que me tocava estava atraída por mim, mas isso, se estiver vinculado num contexto da pessoa, se a pessoa fica tocando em você toda hora, quer dizer que aí tem coisa, tá? Você pode retribuir o toque ou já tentar direcionar para algo um pouco mais íntimo. Terceiro sinal é o aumento dos gestos manipuladores. Isso é quando uma pessoa fica um pouco mais ansiosa, um pouco mais nervosa. É comum que ela comece a se auto-manipular, né? Que é quando ela exibe o auto-toque. Pode ser desde massagear as costas da mão, coçar o dedo, passar a mão no pescoço, né? E até mesmo ficar ajeitando a roupa. Isso pode ocorrer quando a pessoa está um pouco ansiosa. E só para deixar claro, essas respostas podem ocorrer quando a pessoa está mentindo também, tá? Vale lembrar isso. No caso da paquera, quando a gente fica ansioso, isso pode demonstrar que a pessoa é ansiosa por conta da sua presença. Ou seja, se uma pessoa se importa com você, está atraída por você, ela tem uma tendência de ansiedade quando ela te vê. Então observa essa pessoa, né, se ela está tranquila no canto dela e quando olhou para você, ela começa a se autopacificar, né, arrumar o cabelo, arrumar a roupa, enfim. Isso quer dizer que ela encanou com alguma coisa com você. Pode ser que ela esteja preocupada se a aparência dela tá bacana, porque ela se importa com a sua opinião, enfim. Mais um sinal aí de atração, beleza? Quarto sinal é o direcionamento do quadril. O quadril é uma das regiões mais instintivas do nosso corpo, vamos dizer assim. Por isso, quando tem uma movimentação corporal nessa região da barriga, pode ser associado a algo que seja mais instintivo. Por exemplo, uma pessoa que está com fome, a tendência dela é entrar no lugar e apontar o quadril dela, né, a barriga, na direção da comida. A pessoa para ficar olhando porque ela está interessada naquilo. E outra tendência que você pode observar é que as pessoas que têm interesse, até mesmo interesse sexual, elas direcionam o quadril na direção da pessoa que elas têm interesse.
Isso acontece muito, inclusive até mesmo com as pernas, tá? Quando você estiver sentado conversando com uma pessoa que você tem interesse, tem tendência das suas pernas se direcionarem na direção daquela pessoa. Isso porque a pessoa está dando atenção para aquilo que ela direciona o quadril. E o quinto sinal é a sustentação do olhar. As pessoas, quando querem paquerar ou quando gostam do que elas estão vendo, elas tendem a demonstrar interesse com a frequência do olhar e a sustentação dele, né? Quando eu gosto de uma coisa, geralmente meus olhos vão na direção daquela coisa. Se eu entrar numa livraria, numa locadora e tiver o gênero que eu gosto mais, de um filme, de um livro, a tendência é que o meu olhar vá diretamente para esse gênero, né? Eu fico focado naquele interesse. E aí que tá, a dica prática no dia a dia é que se você está numa escola, em uma festa e tem uma pessoa que com frequência os olhos dela se voltam para você, esse é um grande, mais grande sinal mesmo que ela está interessada. Bom, pessoal, essas foram as 5 dicas de atração de hoje. Comenta aqui se vocês, o que vocês acharam, né? Se faltou alguma dica. Não esquece, já saiu um vídeo diferente desse no canal, que eu dou outras dicas, vale a pena você entrar lá conferir. Se inscreve, deixa o like, tamo junto.